Então, qual é o tema de hoje desse Neurocafé? Sobre saúde do cérebro, porque tem tudo a ver com o lugar que eu estou. Fiquei pensando sobre o que a gente falava hoje. Sobre saúde do cérebro. Sabe aquelas coisas que são óbvias, mas que não são óbvias? E que quanto mais a gente fala, mais a gente vai se empoderando do conhecimento para viver bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Por que eu acho muito, muito importante e legal essa questão da gente falar sobre o que constrói saúde no cérebro? Porque dos itens que constroem saúde no cérebro, a gente deveria usar isso, né, para quem é da área da saúde, principalmente, e da área da educação, a gente deveria usar isso como base de qualquer intervenção. Intervenção para quem tem doença mental, intervenção para quem não tem doença mental, intervenção para prevenir doença mental, intervenção para educação, para ensino, né? Porque quanto mais o cérebro está saudável, mais a gente consegue garantir que ele aprenda melhor, mais rápido. Isso deveria ser intervenção para empresas. É interessante, né? Como a gente ainda não conseguiu, mas vamos conseguir, mas a gente ainda não conseguiu estar nesse caminho de pensar em construir saúde, ao invés de esperar a doença chegar para a gente intervir na doença ou o problema chegar. E eu sei que isso é uma longa caminhada, mas isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês são itens bem essenciais, não são nem básicos, porque eles não são nada básicos. Eles são essenciais para que a gente consiga construir saúde, partindo de doença ou partindo de prevenção. Para que a gente consiga ter aprendizagem na escola, para que a gente consiga ter um bom ambiente de trabalho, para que a gente consiga ter performance sustentável, né? Assim que as pessoas não morram no meio do caminho, né? Então, ele deve ser usado para tudo. E é interessante porque são coisas que a gente ainda não está aprendendo na faculdade de psicologia aqui no Brasil. Ainda não estamos aprendendo nas faculdades de saúde e ainda não estamos aprendendo na área de educação, muito menos nas empresas, né? Muito menos. Para quem é consultor de empresa, para quem trabalha com empresas como eu, a gente não está aprendendo e deveríamos estar, porque são coisas assim que fazem que sem isso a gente não consegue construir nada. Fala que a neurociência ela nos ajuda a entender que o jeito que nós somos biologicamente programados, né, o jeito que a gente nasce e aquilo que o mundo nos oferece de maneira natural, que não é construído, que não é feito, são as coisas que a gente mais precisa para viver, né, bem, mentalmente, fisicamente. Então, é interessante como que saber de neurociência nos traz mais para o nosso âmbito natural, né, para aquilo que nós somos criados, assim. Então, um desses pontos, desse primeiro ponto, que é um ponto que a gente sabe há alguns anos, mas poucos anos, eu diria aí que 10, 15 anos, talvez um pouco mais, mas que a gente sabe que esse conhecimento demora para chegar no Brasil, né? Demora mesmo, gente. Quando o conhecimento não é fabricado aqui, ele demora para chegar, mas chega. E uma dessas primeiras coisas aí mais fundamentais que você já deve ter ouvido falar é o sono. Então, o sono, para qualquer processo que a gente vai fazer na vida, que a gente queira que seja muito bem sucedido, o sono precisa ser considerado. O sono regulado produz, o cérebro adora um sono regulado. Um sono regulado é base de sustentação para produzir saúde mental, e um sono desregulado não é base de sustentação para não produzir saúde mental, é berço de doença mental. Muitas vezes a gente confunde quadros de doenças, né, com quadros de pessoas que estão só em desequilíbrio de sono, porque quem não dorme bem apresenta os mesmos sintomas de uma depressão. Óbvio que não é assim tão simples, né, gente? Mas se nós formos um bom profissional clínico, por exemplo, a gente vai saber que a depressão tem outros critérios, né? Mas assim, se a gente fosse olhar só pela superfície, em poucos dias, a falta de sono produz na gente falta de processamento cognitivo, falta de memória, falta de atenção de curto prazo, né? A gente perde o foco da atenção, que a gente começa a achar, tanto na criança quanto no adolescente, quanto no adulto, que tem traços de TDAH. A gente tem um humor mais deprimido ou mais irritadiço, dependendo da pessoa. A gente tem fome diferenciada, então geralmente mais fome, porque o cérebro vai... As pessoas que dormem mal gastam menos, precisam de mais calorias, então em média consomem mais ou menos 300 e pouco a mais calorias do que se tivessem dormido bem.
Então, muitas vezes tem o ganho de peso, e junto com o ganho de peso, tem os outros sintomas daí que são reflexos do ganho de peso. Então, a questão do sono, ela precisa sempre, a gente precisa avaliar e precisa cuidar. E precisa nutrir um bom sono. O que vocês precisam saber para ver aí com os pacientes de vocês, com os alunos e com vocês, que faz mal antes de dormir? Então, a gente já sabe que o café, ou que bebidas, né, com cafeína, a gente tem os últimos estudos que até 9 horas antes do sono interferem nessa limpeza, fazem com que essa limpeza não aconteça do jeito que tem que acontecer. Então você até dorme, mas você tem um sono agitado, assim, sem perceber, acorda mais cansado, acorda mais irritado, né? Você tem o uso de telas e de celular até 2 horas antes de dormir, também interfere muito nesse processo. Então, você aí que dorme lendo seu Kindle, você que dorme lendo a criança que usa o celular, o adulto, né, antes de dormir, mesmo que você ache que não tem interferência nessa limpeza do sono, e principalmente no processo de melatonina, e no processo de ficar agitado sem perceber. A bebida alcoólica, é interessante que muitas vezes a gente acha que a gente bebe para relaxar e dormir bem. A bebida alcoólica, ela relaxa o sistema nervoso, porque ela desativa as áreas do córtex pré-frontal, então a gente fica sem essa sensação de triagem e julgamento, só que ela interfere demais no nosso sono, demais, assim, beber antes de dormir, bebida alcoólica para o sono é uma das piores coisas que tem, isso é uma coisa que a gente não sabe quase, né? Então são coisas aí que você já tem que começar a registrar com as pessoas, tá? Uma das coisas que mais regula o sono é estar à luz do dia de manhã e no final da tarde também. Então, quanto mais o corpo e os olhos estão vendo a luz do dia, estão não é na natureza necessariamente, é na luz do dia, não está no teto, mas ele regula esse nosso ritmo de hora de vigília, hora de sono, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só esse primeiro ponto já salva muita coisa, porque se a gente vai olhar, a grande maioria das pessoas tem o uso de café 9 horas antes de dormir, tem o uso de celular algumas horas antes do sono, bebem muitas vezes para relaxar, e aí a gente sabe que o sono vai ser ruim, tá? Por mais que a pessoa não perceba, ela vai acordar no outro dia mal. Aí a pessoa fala, não acordei mal não. Talvez é que você esteja acordando mal que nem perceba mais o que é acordar mal, tá? Segundo ponto, que é esse ponto de construção de saúde, é natureza, ar livre. Então, eu sei que hoje em dia, esses dias eu vi um post de uma mãe falando, poxa, tá difícil criar filho, né? Porque a gente tem que criar na natureza, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E realmente são muitos itens, assim, pra gente construir uma infância saudável. Eu sou mãe, eu sei disso, sei da dificuldade que é. Porém, tem coisas que a gente não pode deixar de falar como ciência só porque é difícil da gente implementar na nossa vida. Qual que é o papel da saúde e da neurociência? É falar o que nós sabemos, que constrói saúde, que constrói doença. Se as pessoas vão conseguir fazer ou não, aí é muito mais papel também da saúde, né? E da sociedade, da gente construir uma sociedade que consiga fazer isso. O que a gente não pode deixar de falar. Então, natureza é um desses pontos. As pessoas não... Engraçado que as pessoas não gostam, né, que a gente fale. As crianças precisam estar em contato com a natureza para ter saúde mental, para ter saúde educacional, que não existe, né? Para aprender bem, para dormir melhor e para viver bem. Os adolescentes também e os adultos também. Nós precisamos de contato com a natureza para que a gente consiga ter saúde mental. Vocês sabiam disso? Gente, isso é uma coisa que cada vez menos a gente busca e é interessante, já perceberam que quando a gente olha essa paisagem aqui, ó, só de olhar, o nosso olho, ele já relaxa, né? Então, o nosso córtex pré-frontal relaxa, porque essa visão de verde sem fim com o céu, ela faz o nosso sistema nervoso relaxar, só essa visão. Então, olhar a natureza, estar na natureza, escutar o barulho da natureza, ter o cheiro da natureza, porque como nós fomos criados para a natureza, faz com que o nosso cérebro acalme e que ele se regule melhor.
O terceiro ponto é movimento. Gente, movimento, nós fomos criados para nos movimentarmos. Vejam uma criança. As crianças, o que a gente mais fala das crianças? Como é que essas crianças não param quietas, né? Por quê? Porque nosso corpo é feito para se movimentar. Nosso corpo não é feito para ficar sentado o dia inteiro. Nosso corpo não é feito para ficar dormindo o dia inteiro. Ele é feito para o movimento, né? O movimento, a atividade física, o movimento em si, ele é importante tanto para construir musculatura, e a musculatura é muito importante para a nossa saúde física e mental. Ele é importante para a gente conseguir ter, não sei se você sabe, mas o movimento principalmente da perna, de quando a gente faz repetições, ele começa a produzir substâncias que fazem com que a gente tenha uma memória melhor, uma cognição melhor e regule a emoção melhor. Então, o movimento, ele é essencial. E quando a gente vê, por exemplo, se a pessoa fica sentada o dia inteiro no trabalho, daí sai do carro para o trabalho, seja do ônibus para o trabalho, né? Ela não anda, ela não faz nada andando, ela não faz atividade física, nem que seja um pouquinho, e aí qualquer idade, essa pessoa vai ter dificuldade de ter saúde. Então, para construir saúde, a gente precisa ter movimento, a gente precisa começar a inserir movimento na vida. Precisa, gente, precisa.